possamos mentalizar um ambiente calmo, de paz, com o Mestre Jesus, ou com o Mestre que toca o coração de vocês. Pai, peço a Ti por todos os meus irmãos que necessitam do Teu amor. Pai, obrigada pelo dia de hoje. Que você ilumine a todos os meus irmãos e se mostre presente em todas as suas origens naturais, através de um arco-íris, de um vento batendo nas folhas, do sol, da chuva. Que podemos ser gratos e enxergar dentre todas as coisas que aparentemente são grandiosamente ruins, a verdade escondida por trás delas. É o amor, a superação, a subida. E que assim peça a você permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje temos a Lúcia. Pode ficar à vontade, fazer sua colocação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar junto a vocês aqui, participando, tá? Para mim é muito bom, é um aprendizado muito bom. A leitura de hoje do livro Nas Pegadas do Mestre, do irmão Vinícius, é o proêmio do Evangelho. O Evangelho é a palavra da vida, que encerra a suprema e eterna verdade. É mister, porém, que se receba uma certa luz do céu, para que se descubra, através da letra que mata, o espírito que vivifica. Sem o auxílio dessa luz, as maravilhas desse livro passam despercebidas, mesmo as inteligências cultas e desenvolvidas. Esse o motivo por que muitos desdenham sua leitura e seu estudo, nada descobrindo de atrativo e digno de nota, enquanto que outros se sentem arrebatados todas as vezes que têm oportunidade de meditar sobre as belezas inefáveis que o Evangelho contém. Pelo mesmo motivo, uns o leem e permanecem na mesma, enquanto outros se transformam em novas criaturas após haverem percorrido suas páginas. Não há problema que afete o indivíduo ou a sociedade que nessa obra não se ache esclarecido e perfeitamente elucidado, embora sob velada aparência. O receber a luz do céu, mercê da qual as letras evangélicas brilham mais que todas as constelações do firmamento, não constitui privilégio de nenhuma raça, povo, casta ou igreja. Ela desce sobre todos os que se põem em condições de a receber. A condição é essa: abrir mão de toda ideia pré-concebida, fazer-se pequeno e simples como as crianças, humildes, e em seguida pedir, bater e procurar com o interesse de quem tem fome e sede de justiça e de verdade. Então aqui eu pesquisei mais alguma coisa e cheguei aqui a alguns tópicos para a gente poder aumentar um pouco mais o conhecimento, né? O preço e o prêmio do Evangelho. Tenha em mente que a palavra evangélico significa as boas novas, e nesse caso, boas novas de Deus para o mundo. Qual o preço e o prêmio dessas boas novas, de acordo com Romanos 5?
Em Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 e 8, está escrito: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o preço do Evangelho é a morte de Cristo. Cristo morreu pelos ímpios, está no versículo 6. Cristo morreu por nós. Deus nos amou enquanto éramos pecadores e pagou um preço para que pudéssemos ter um prêmio infinito. Está no versículo 8. Esse preço foi a morte de seu filho. E qual foi o prêmio que ele nos deu quando pagou esse preço? Visto que, portanto, agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus. Está no versículo 9 e 11. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Mais do que isso, também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual agora recebemos a reconciliação. O que Deus comprou para nós pelo preço do seu Filho? Agora fomos justificados pelo seu sangue. E mais, por causa dessa justificação, seremos salvos por Jesus, da ira. Do que precisamos ser salvos? Da ira de Deus. Muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus, está no versículo 9. Mas esse é o prêmio mais elevado, melhor, mais completo e mais satisfatório do Evangelho? Observe que no versículo 11 começa com outro, mais do que isso. O 10 termina, seremos salvos pela sua vida. E o versículo 11 eleva o nível, mais do que isso, também nos regozijamos em Deus. Esse é o final e o maior bem das boas novas. Não há outro muito mais após isso. Há apenas Paulo dizendo novamente como o alcançamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual agora recebemos a reconciliação. O fim do Evangelho é nos regozijarmos em Deus. O bem maior, mais profundo, mais doce do Evangelho é o próprio Deus, desfrutado por seu povo redimido. Daí a tese, Deus em Cristo é o preço e o prêmio do Evangelho. Deus em Cristo tornou-se o preço e Deus em Cristo tornou-se o prêmio. O Evangelho é a boa nova que Deus comprou para nós, o eterno deleite de Deus. É isso que o autor aqui quer dizer quando ele afirma, e que nós também afirmamos, que Deus é o Evangelho. É uma leitura pequena, mas é uma leitura para reflexão. Olha só, quando você traz esse texto aí, que eu não sei qual foi o autor, ele fala que o prêmio do Evangelho é a gente receber Deus, não foi isso que eu entendi? Como o prêmio do Evangelho, peraí. É a gente receber nos Deus. Regozijarmos em Deus. E Vinícius, eu acho que foi na segunda frase, lá no iniciozinho, quando você leu Vinícius, você falou assim, que para a gente entender o Evangelho, a gente precisava fazer uma luz no coração, não tem isso? Lá no início. Tem. É mistério, porém, que se receba uma certa luz do céu, para que se descubra, através da letra que mata, o espírito que vivifica. Então, olha o encaixe das duas coisas aí. Vinícius está nos lembrando que a gente precisa ser tocado no coração para entender o Evangelho, ou seja, para receber essa bênção de Deus quando Ele permite que o seu próprio Filho, né, esteja entre nós para nos dar todo esse ensinamento. Porque muitas vezes, quando a gente leu lá, felizes os que sofrem,
os que choram, né? A gente esperava que vai ter ranger de dente. Nossa, que negócio horroroso, né? Que coisa boa tem nisso tudo aqui. Se a gente não tivesse sido tocado por essa luz, a gente não entende. E a doutrina teve esse facilitador. Quando Kardec pega o Evangelho e vê que ele escolheu partes, ele não pegou o Evangelho inteiro e compilou, ele pegou partes e elucidou, que é essa luz que Vinícius, no meu entender, fala que a gente tem que ter, que é para você ampliar e ver, né? Hoje a gente, quando vê, tem que ser igual uma criança. A gente sabe que eu não tenho que virar criança, mas eu tenho que ter o quê? Humildade, estar aberto, né? Estar pronto a receber o ensinamento como a criança estaria. Então, é essa luz que Vinícius vem chamando, eu acho que bate muito com isso que você falou antes, ou depois. Que a gente precisa perceber Deus nos ensinamentos de Jesus. Mas, para você perceber, você tem que estar aberto. Exato. Sem o auxílio dessa luz, as maravilhas passam despercebidas. Exato. Digam, não vou ficar falando sozinha. Alguém tem que falar aí, Miriam. Isso que você leu ainda é importante, Lúcia, que você leu logo a questão do sem auxílio dessa luz. Sem o auxílio dessa luz, as maravilhas desse livro passam despercebidas do livro do Evangelho, mesmo as inteligências cultas e desenvolvidas. Esse pedaço aí é fundamental. Mas não é isso, a gente vê muitos irmãos nossos em outras crenças, né, recitando versículos, eles sabem de cor, foi no capítulo tal, mas será que eles realmente sabem o que está escrito por trás, o que está por trás da letra, né? As entrelinhas, que se não tivesse a luz aí, logo no início, mas me chamou muita atenção, se você não tiver sido tocado, você não vai entender. Aí vai achar que aquilo valera, bobagem, isso aí não tem pé nem tem cabeça. Quando, na realidade, tem muito ensinamento por baixo, né? Porque a gente não estava pronto para receber as coisas abertamente. Quando a gente vai ter que nascer de novo. Que história de nascer de novo, né? Então, o Espiritismo eu vejo como essa grande luz que vem aí. Agora, mas você falou, chama uma amiga. Amiga, cadê você? Tá com o microfone desativado, amiga. Tem aqui um trecho que fala que o receber a luz do céu, mercê da qual as letras evangélicas brilham mais que todas as constelações do firmamento, não constitui nenhum privilégio de nenhuma raça, povo, casta ou igreja. Ela desce sobre todos que se põem em condições de a receber. Justamente porque a gente vê que o ensinamento do Evangelho de Jesus, né, ele é o mesmo ensinamento que Buda já tinha trazido. Porque a mesma luz, o ensinamento é o mesmo, a forma de colocar foi outra, mas o ensinamento é o mesmo, para se colocar no lugar do outro, ser humilde, né? Respeitar o outro. São essas luzes que a gente precisa abrir para entender. E a amiga continua falando. Falou. Posso falar? Então, a colocação, o Evangelho ele é tão abençoado, né? A luz divina, ela vem nos colocando desde antes de Sócrates, né? Ela vem mostrando sempre uma verdade, uma nova união. Até nesse livro que você me emprestou, do Brasil Mais Além, tem uma parte que ele coloca, de Eliu, né? Ele fala que eles, lá atrás, eles já falavam em igualdade humana, igualdade de raça. Então, esse evangelho já vem se falando, né? Sócrates tinha também uma visão bem ampla, e a gente vem evoluindo, aprendendo. Quantas vezes nós tivemos de determinadas partes do texto da Bíblia uma visão diferente? Porque o nosso conhecimento era só até aquela ali. A nossa luz era diminuta, né? A gente vai, com o decorrer da evolução da gente, a gente vai clareando nossa mente. Por isso que ele fala, a luz, quando brilha no coração do homem, ele brilha, mas às vezes o culto não enxerga, porque ele tem uma visão diferenciada.
né? Ele consegue entender de uma forma, mas ele fala que o conhecimento, quando vai no coração, olha que interessante. Por que no coração? É porque o coração sensibiliza e você consegue entender Deus. Porque os grandes entendidos, né? Os senhores tutores da lei e do conhecimento, eles viam de uma forma carnal, né? De uma forma material, todo o ensinamento do mestre, todo o ensinamento de Deus. Por isso que era difícil para eles entenderem, né? E Jesus já veio para fazer justamente ao contrário. Vamos ensinar no coração para que eles possam ter uma visão diferente de toda a verdade do Evangelho. Ele vem com uma tentativa de fazer, vamos esmiuçar as coisas, né? Uhum. E aí o Espiritismo vem e tenta, vamos esmiuçar mais um pouquinho. Porque, na realidade, como você falou, Sócrates já falava disso, o ensinamento não é deles, é de Deus, é a lei natural, é a lei de Deus, né? Eles são os que estão apresentando. Eles vêm trazendo, e quando uma coisa muito interessante, que justamente desse livro de novo, Regina, que eu achei muito interessante, que ele fala que uma colocação que Jesus fez, falou assim, não, vamos agora, chama Ismael e fala assim, a luz, o seu coração vai ser agora feita a vossa vontade, de fazer o evangelho em algum lugar determinado, porque ele era o responsável da época. Então, a gente vai botar aqui. Aí ele fala assim, eles estão prontos. Olha que lindo. Eles já estão prontos. Então, quer dizer, a gente, mesmo ignorante, mas a gente já tinha a nossa semente da bondade já dentro do coração. Então, ele fala, agora sim, eles estão começando, agora eles vão entender o que vai acontecer. E aí as coisas têm chegado até aqui, né? Vamos ver se a gente regenera logo isso aí. E quando você fala, Miriam, dessa luz, né, que é pequenininha, que vai aumentando, isso a gente pode ver com o Evangelho, que é a Boa Nova, justamente cada vez que você lê, você encontra uma coisa nova. Justamente porque essa luz que vai aumentando, né, como você diz, aumenta a nossa capacidade também de entendimento daquilo que Jesus queria dizer na sua mensagem. Então, tanto que você vê que várias passagens, cada vez que você lê, você vai ter sempre uma novidade, uma nova maneira de ver, algo a aprender, como essa boa nova é justamente sempre nova. Eu vejo, né? A gente pensa assim, poxa, por que eu não vi isso, né? A gente se me questiona, por que eu não tinha visto? A gente não viu porque não tinha ainda visão suficiente para ele. A luz ainda estava pequena. Posso fazer um comentário? Passa. Posso fazer um comentário? Eu só não vou ligar a câmera, senão vai cair aqui a internet. Neidinha, bem-vinda. O Evangelho, assim, a doutrina espírita é tão interessante, né? Porque até mesmo antes da gente começar o estudo, a Raquel ela já veio falando, né, na prece dela, né? Que a gente pudesse encontrar Deus nas pequenas coisas, né? Eu acho que tem muito a ver com a página que a dona Lúcia leu, né? Aí eu lembro, né, que em relação ao Evangelho de Jesus, nós, enquanto espírita, a gente precisa tirar esse Evangelho de baixo, né, da mesa e colocar ele sobre a mesa. E como colocar ele sobre a mesa? É através dos nossos atos, né, das nossas ações. Eu acho que a maioria de vocês já falaram, né, das nossas boas ações, da nossa forma de agir com o outro, com o nosso próximo, porque está lá, né, no mandamento, né, no primeiro mandamento, né, que a gente possa fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Então, eu vejo muito o Evangelho, assim, de todos os livros de Kardec, eu acho que o Evangelho é assim, uma matéria-prima tão nobre, tão rica, né? Que nos dá o passo de todos os dias, de cada dia, para a gente seguir em frente. É a gente começar a praticar mais. Eu falo a gente, mas estou falando, né, de uma forma geral, falando até de mim mesmo, né? Que a gente possa praticar mais através da caridade, da humildade, né? Tirar mesmo, às vezes a gente fala muito do Evangelho, mas a gente não tem a gente até pensa, mas a gente não age, né? A gente tem a intenção, a boa vontade, mas a gente não tem a ação. E o Evangelho de Jesus é a ação, né?
É ação o tempo inteiro. E eu não sei se é Emmanuel que fala, ou se é Paulo que diz, né? Que a gente sentado 5 minutos numa cadeira, ouvindo uma palestra espírita, a gente já sai dali sabendo alguma coisa. 5 minutos só. E aí, muitas das vezes a gente se tem ainda essa questão da negação, né? De colocar o evangelho em prática. Então, aí a gente entra nessa questão que a gente colocou, que o evangelho foi para ser passado ao coração. Tomar conhecimento, a gente toma, que a vida continua, que a gente vai em encarnações sucessivas, que a gente está aqui para aprender, que isso aqui é uma faculdade, que tudo a gente está aprimorando. Porém, o evangelho é sempre novo, porque ele vai ao coração do homem. Então, essa questão de ir ao coração do homem é essa sensibilização de todos esses conhecimentos entrar em ação. Porque você só age quando você se sensibiliza. Porque quando fica só na mente, ele fica só no raciocínio para você usar, né, o argumento. Mas quando a gente sente bem no coração, a gente começa a mudar. A gente primeiro muda e depois a gente entende o outro. Entendeu? É como a mãe aceita a malcriação, a teimosia do filho, porque ela fala, ai meu Deus, eu era assim também. Por quê? Porque agora ela entende a situação da mãe e como ela era junto. Então, ela tem que trabalhar justamente. Eu já fui assim. Então, quando a gente reconhece o que realmente Jesus está querendo dizer para nós, como que a gente tem que agir, a forma, porque a forma é diferente para cada um. Você se sensibilizar na caridade, para você caridade é uma coisa, para ele é outra, para outra é outra. Entendeu? Você conseguir ser dócil para alguém, ser uma pessoa gentil, gentileza para você é de uma forma, para o outro é outro, para o outro é outro. Então, é essa coisa que a gente tem que entender, que cada um tem o tempo e tem o seu trabalho íntimo. Porque não adianta, eu acho muito interessante a caridade, a gente pratica a caridade moral, material, porque a gente não consegue ser caridoso emocionalmente, até conosco mesmo. Nós não cobramos tanto, sabe? Porque a gente fica querendo ser certa, a gente quer ser Jesus. Não adianta querer ser Jesus. A gente não tem essa capacidade, a gente consegue ser Chico, a gente não consegue ser Madre Teresa, a gente não consegue ser nada desses grandes vultos que passaram pela Terra. Nós somos Miriam, Regina, Valéria, Neidinha. Meninos, olha a prece, hein? Ah, tem a prece. Eu estou sem horário aqui, não sei. Não, estou de olho. E eu vou ter 45 minutos. Mas a própria Dona Joana vem falando isso, né? A mudança, a reforma íntima, ela parte primeiro do indivíduo. Primeiro a gente precisa tentar a gente mesmo se mudar, e a mudança não é de hoje para amanhã. A mudança ela vem ao longo do tempo, não é? Não é uma coisa que eu vou mudar amanhã. Não, não é assim. É ao longo do tempo. Mas primeiro a gente precisa mudar a si mesmo, por não querer mudar o outro. Até porque quando a gente tenta mudar o outro, converter o outro, achar que a gente tem que levar o outro, não vai dar certo. Porque o outro pode até ir pela nossa vontade, não pela vontade dele. E aí se assusta, vai embora e nunca mais volta. Né? A gente vê isso acontecer muito dentro de casas espíritas, falando de espírito, que a gente está na casa espírita, e aí o outro se assusta, vai embora e nunca mais volta. Então, primeiro a gente precisa mudar a si mesmo, né? E é através mesmo de trabalhos de formiguinha, todos os dias um pouquinho, todos os dias. E não tem outro trabalho melhor do que a gente poder todos os dias estar trabalhando o Evangelho. E primeiro o Evangelho que a gente tem que trabalhar é com nós mesmos. A gente precisa primeiro buscar esse Evangelho com nós mesmos. Deixa eu botar uma divisão para vocês, que eu estava dando para falar para vocês uma novidade que aconteceu. Eu, no sábado passado, eu estava aqui nas minhas reflexões e lembrei que era finados. E minha filha queria fazer um churrasco no dia do feriado. Eu falei, finados não. Faz domingo, faz no final de semana. Finados não, porque nem todo mundo tem espírito, depois de tanta pandemia, de tantas perdas, nem todo mundo está com espírito para brincar. Aí ela Aí marcou para domingo. Então, no sábado, eu fiz essa reflexão, pensando, pedi a Deus, gente, foi tão bonitinho, pedir a Deus que se eu pudesse estar com um deles,
Eu ficaria muito feliz. Eu estava muito saudade da minha mãe. Ah, esqueci. Acordei. Quando eu acordei, eu lembrei que eu fui, ela estava do meu lado, assim, de olhinho de lado, assim, que eu virei, eu vi, aí ela, tipo assim, o que será que ela vai fazer quando me ver aqui, né? Tipo assim, qual seria a minha reação? Aí eu, mãe, me dá um abraço. Bicho, só lembro disso. Só lembro disso. Foi suficiente. Regina, eu acordei, botei música alta, cantei, dancei sozinha aqui. Entendeu? Olha que coisa, quando a gente acredita, quando a gente fala assim, quando você está preparado, quando o evangelho entra dentro de você, e você sabe de todas essas informações, e você vivencia, né? Porque uma coisa está na literatura é dizer que isso é possível. Outra coisa é você vivenciar o que eles dizem ser possível, sabe? Então, são essas pequeninas coisas que acontecem em nossas vidas que nos mudam. Então, às vezes, tem que estar muito preparado para o dia a dia. Eu ouvi uma palestra que eu adorei muito, que ele falou justamente isso, estou querendo lembrar o nome dela. Ela falou justamente sobre isso. Gente, o maior evangelho de nossas vidas é o nosso cotidiano. É o nosso dia a dia, é a comida, é você saber, você estar consciente fazendo aquela comida com carinho. A gente não fazer as coisas pensando no que vai fazer daqui a 2 horas. Curte o momento, curte o andar e a madureira, curte, porque esse momento pleno que você tem de vida, acontece 1000 coisas naquele período. Pode de você ajudar alguém, fazer algo por você e por outro. Então, a gente está muito querendo fazer coisas grandiosas. Esquece, porque você não é do patamar. A gente tem que fazer realmente as coisas simples, que é o nosso dia a dia. Olhar para o nosso dia a dia e ver ele nova, acordou, né? Olha que beleza. Você acorda e fala para Deus, obrigado pela minha nova oportunidade. Se tua nova oportunidade é ser a dona de casa, cuidar da casa e fazer feira, fazer não sei o quê, olha, essa é a sua oportunidade. Dá valor a tudo isso que você está fazendo, faz com amor. E quando você está fazendo as coisas com amor, tu exala do teu corpo umas energias assim, que você não sabe de onde veio. Eu fui para o mercado, quando eu voltei, entrei num táxi. Não sei por que começou um assunto, eu e o motorista falou assim, olha, gostei muito de ter pegado a senhora me ajudou muito. E eu não sei o que eu falei para ele. Então, são esses momentos que a gente tem que valorizar, sabe? A gente tem que valorizar esse momento de doação. A gente acha que doar é coisas materiais, mas a energia do ser humano é mais poderosa do que a matéria. As nossas emoções, ela é tão poderosa quanto. E a gente não tem o costume de usar a energia que nós temos do nosso espírito, do nosso amor, sabe? Em prol de si mesmo e do outro. Porque quando você está dosando em você, você está exalando como um perfume. É uma coisa que eu achei muito interessante na palestra. E eu acho que eu estou fazendo assim, dessa forma, sabe? Usando o evangelho em mim para poder exalar esse sentimento para com o nosso outro. Porque as pessoas são muito agressivas. Então, às vezes, você está passando por um momento que está ali, você olha assim, minha irmã, a gente até fala alguma coisa. Liga não. Até o liga não para alguém que está em discussão já ameniza uma situação. Você fazer a prece que tem 4 minutos para não dar zoom sem fazermos a prece. Desculpa. Senhor, nesta noite em que as estrelas reluzem como sempre no universo infinito, venho lhe pedir graças, proteção, saúde e paz para mim, a minha família, meus amigos e a todos os irmãos da Casa do Conselheiro. Que tenhamos uma noite com lindos sonhos, amor, bondade e repleta de felicidade. Que a maldade não nos atinja de forma alguma. Rogo-lhes que, ao amanhecer, renove nossas forças e continue a guiar nossos passos e a nos cobrir com seu manto de proteção para assim continuarmos evoluindo no belo ciclo da vida.
Agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade de poder participar com a leitura do Evangelho no dia de hoje. Abençoe a todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.